Bora entender a chamada Lei Felca, uma mudança que está mexendo com todo o cenário digital aqui no Brasil. Pois é, uma única lei provocou um verdadeiro terremoto no mundo online. E os efeitos estão sendo sentidos em todo lugar, da sala de casa até as reuniões dos gigantes da tecnologia. Para a gente entender bem essa história, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, o que é essa lei, afinal? Depois, como é que ela muda a internet para todo mundo? Aí a gente entra no dilema entre proteção e dados pessoais. Vamos ver também o que outros países estão fazendo e, por fim, como essa discussão toda continua. Então, vamos começar pelo começo, né? A pergunta fundamental. Afinal de contas, o que é essa tal de Lei Felca e de onde ela surgiu? Olha, o nome oficial da lei é ECA Digital, mas quase todo mundo conhece ela como Lei Felca, e isso já diz muito, né? Mostra o poder que um único vídeo de um único influenciador teve para colocar o Brasil inteiro para discutir um assunto tão sério. E o que mais chama a atenção aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. É impressionante. Parem para pensar. Em questão de meses, a gente foi de um vídeo que viralizou para uma lei nacional entrando em vigor e, quase que no mesmo instante, para uma reação contrária muito forte. E o impacto dessa lei não ficou restrito a um grupinho, não. A internet de fato mudou para todo mundo. Vamos dar uma olhada em como 4 grupos diferentes estão sentindo essas mudanças. É um verdadeiro efeito dominó, né? De um lado você tem gigantes como o Google e a Riot Games correndo para criar novas tecnologias, mudando as regras do jogo. Do outro, estão as famílias, os criadores de conteúdo, todo mundo tendo que se adaptar. E no meio disso tudo, empresas como a Rockstar que chegaram a parar de vender jogos aqui só para tentar entender o que estava acontecendo. E aqui a gente chega no coração do debate, sabe? O grande dilema que essa lei traz. Proteção versus os dados pessoais. A pergunta é, para proteger crianças e adolescentes online, será que a gente vai precisar abrir mão de um pedaço da nossa privacidade? A quem aí lembra da internet antiga? Era só clicar ali no Tenho Mais de 18 anos e pronto, estava resolvido. Pois é, essa era acabou de vez. Esse é o grande paradoxo da lei. Para proteger, as plataformas precisam coletar mais informações sobre a gente. E isso cria um problemão novo, né? Um risco gigantesco para a privacidade. Porque um vazamento de dados, principalmente se for de biometria, como uma foto do rosto, as consequências podem ser para sempre. Agora, as empresas estão quebrando a cabeça para decidir como fazer essa verificação. Basicamente, existem 3 caminhos principais, só que a escolha não é nada simples. Cada uma dessas opções, desde pedir o CPF até escanear o rosto, tem um nível diferente de invasão, né? E um risco de segurança diferente para todo mundo. Mas e aí? Será que só o Brasil está passando por isso? A resposta é não. Essa discussão está rolando no mundo todo. E olhar para o que aconteceu em outros países pode ensinar bastante para a gente. Olha, a experiência lá fora já dá um recado bem claro. Quando as regras são muito, muito rígidas, como foi na Austrália e no Reino Unido, o pessoal simplesmente dá um jeito. Começa a usar VPN, que é aquela ferramenta que esconde de onde a pessoa está acessando, e burla a regra. Então fica óbvio que não existe uma solução mágica ou uma receita de bolo que sirva para todo mundo. E talvez a maior lição que a gente tira disso tudo seja o seguinte: ter a lei no papel é só o começo. O que realmente vai fazer a diferença é como ela vai ser aplicada e, principalmente, como vai ser a fiscalização no dia a dia. Bom, e como já era de se esperar, né, uma lei que nasceu assim tão rápido e causando tanto barulho, a discussão está longe de acabar. Ela já está valendo, mas a história ainda tem muito capítulo pela frente. 20 mil. Guardem esse número. 20 mil assinaturas em menos de 48 horas. Foi isso que uma proposta pedindo para revogar a lei conseguiu. E esse número, por lei, obriga o Senado a fazer um debate oficial sobre o assunto. É importante entender o argumento de quem critica a lei. A questão principal não é ser contra a proteção. Ninguém está dizendo que não é para proteger. A questão é o como. Os opositores dizem que a lei é como tentar matar uma mosca com um canhão. Sabe, é uma solução ampla demais, cara e que cria uma burocracia gigante para o problema que ela quer resolver. E o fato é que ainda tem muita pergunta importante no ar, sem resposta. Quem vai ter que definir todos esses detalhes é a ANPD, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E são justamente essas respostas que vão dizer qual vai ser o tamanho real do impacto dessa lei na prática. No fim das contas, a Lei Felca nos joga no meio de uma discussão fundamental sobre que tipo de internet a gente quer construir para o futuro. Onde é que fica o equilíbrio perfeito entre liberdade e segurança? A resposta para isso, como a gente viu ao longo dessa análise, está bem longe de ser simples.